Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Atos, capítulo 10. Continuamos seguindo no nosso estudo do livro dos Atos, já estamos no capítulo 10. Quando a gente começa um estudo, fala, poxa vida, não é? Vai começar a falar de Atos. Atos tem 28 capítulos. Vai demorar esse negócio aí, né? Percebam, já estamos no capítulo 10, mesmo porque, como eu disse, nós não estamos seguindo um estudo pormenorizado, mas um panorama aí desse livro, trazendo alguns pontos, algumas personagens importantes deste livro. Atos capítulo 10, então, versos 1 e versos 2, nos diz assim a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então, nós temos aqui mais uma personagem que surge no livro dos Atos, Cornélio, gentil, um homem que, pela sua vida, pelo seu testemunho, ele agradou ao Senhor. Eu queria salientar duas palavras que nós temos aqui. No versículo 2, há uma característica de Cornélio que diz que ele era piedoso e temente a Deus. Eu não sei como é que poderia ser, pois um centurião da corte romana, tendo essas características, imagine toda a pressão, pois havia toda uma perseguição contra o judaísmo, não exatamente contra o judaísmo, né, mas contra a igreja cristã, na verdade, contra o judaísmo não necessariamente, mas ele vivia esta vida de piedade e de temor a Deus. E aí nós nos perguntamos, talvez você está lendo esse texto na sua casa, na sua meditação, no seu devocional, e você se pergunta, mas ser piedoso e ser temente a Deus não é a mesma coisa? Ser piedoso e temer a Deus, lá no frigir dos ovos, não é a mesma coisa? Por que Lucas, por que Deus, na inspiração ao autor de Atos, permitiu que ele colocasse essas duas palavras como se fossem diferentes, como se elas tivessem significados, sentidos diferentes? É porque talvez elas tenham sentidos diferentes. E nós queremos meditar um pouco nisso, queremos pensar um pouco nessas verdades. Bom dia, um prazer, podem se achegar, é um prazer tê-los conosco. Então nós temos essas duas palavras que quero salientar. Quando eu era menino, irmãos, nós moramos numa cidade de São Paulo, interior de São Paulo, chamada Piedade. Eu tinha 10 anos naquela época. E para mim a palavra Piedade, o nome daquela cidade, possivelmente é aquela que nós, em primeiro lugar, nós pensamos quando pensamos nessa cidade. Então eu, quando menino, pensava piedade é ter dó, é ter compaixão, piedade é ter pena, enfim, não é verdade. E aí, com o tempo, depois a gente acaba estudando, desenvolvendo os nossos conhecimentos com relação à palavra do Senhor, os termos bíblicos, e eu percebi que piedade não significa tudo isso, ainda que signifique, mas não só isso. Se você vai para o Velho Testamento, você vai ler, Senhor, tende piedade de mim, não é? Aí Deus vai dizer, eu não terei piedade, dando essa ideia mesmo de misericórdia, dando essa ideia mesmo de compaixão e pena, mas a palavra aqui, a palavra que nós temos aqui, eusebeia, não é exatamente isso. A palavra no grego original não significa exatamente a ideia de compaixão e de pena, e nós vamos ver um pouco mais à frente sobre isso. E a palavra temor também. Quando você pensa em temor, você pensa em medo, não é? Você pensa em ficar atemorizado. Quando você assiste um filme de terror, para aqueles que gostam, se tem alguém que gosta, então você fica com aquele medo, será que vai aparecer alguém? O que vai acontecer? Ou você está caminhando na rua à noite, em frente ao cemitério, sexta-feira, à meia-noite, e você anda caminhando com aquele terror, com aquele medo de que alguma coisa vai acontecer, um fantasma vai sair, e você pensa em temor como este sentido. E aí a gente começa a perceber, ou a gente ouve alguma coisa no sentido de que não, esse temor não é exatamente isto. Então, o que eu quero dizer com isto é que às vezes nós temos algumas definições equivocadas, ou não equivocadas, mas limitadas sobre certos termos da palavra de Deus. E é importante que nós entendamos isso, para que nós entendamos o que foi que Deus chamou, o que foi que levou Deus a chamar aquele homem para
ser esse instrumento para levar a palavra do Senhor, o Evangelho, aos gentios. Através dele, os gentios serem abençoados, agraciados com o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos compreender, e eu vou abrir um parênteses aqui, pastor, o senhor disse esses dias que a igreja não tem essa, como posso dizer, obrigação, né, de ofertar ou de dar esmolas. Mas perceba que Cornélio era um homem piedoso e ele dava esmolas ao povo. Então perceba que Cornélio, Deus, e no versículo 2 vai dizer, e que de contínuo orava a Deus. E se você olhar no versículo 4, ali no versículo 4, no final do versículo 4, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha aqui, pastor, está vendo como Deus se agrada das esmolas que nós damos? Irmãos, é muito importante que nós compreendamos os termos bíblicos. Não é? E a palavra povo, quando você vê no versículo 2, com toda a sua casa e fazia muitas esmolas ao povo, a palavra aqui é laos. E quando fala laos, não é agentes ou qualquer pessoa, ok? Qualquer pessoa que está ali no semáforo, então você dá, a palavra laos diz respeito ao povo judeu. O povo judeu estava disperso, o povo judeu estava perseguido. Cornélio era um homem que era adepto do judaísmo, logo ele dava esmolas àquelas pessoas do povo de Deus, do povo judeu, do povo que estava sendo perseguido, ele ajudava essas pessoas. É esta a diferença que nós podemos perceber aqui. Tendo dito isto, nós temos um outro problema. Se nós olharmos 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, Segundo Timóteo, capítulo 4. Eu falei segundo, irmãos? É primeiro. E também, segunda de Pedro, agora sim, segunda de Pedro 1, 3 e 6, tá? São dois textos que nós vamos ler. 1 Timóteo 4, 7 e 8. E 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 6. Coloca o dedinho ali, não é? Então vamos ler 1 Timóteo 4, 7 e 8. Diz ali: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Olha aqui a palavra piedade, a mesma característica de Cornélio, que era piedoso. E Paulo então está desafiando Timóteo a buscar a piedade. Verso 8: pois o exercício físico para pouco, é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Percebam que então Paulo está dizendo para Timóteo, olha, busca a piedade, Timóteo. Então aqui em 1 de Pedro, capítulo 3, versos 6 e 8, vai dizer, como fazia Sara, é de 2 de Pedro, eu estava em 1 Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 6, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento do completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos prestando atenção nesses textos, irmãos, porque ele é importante. Versículo 6, então. Com o conhecimento, vamos ler a partir do versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Mais uma vez, Pedro, então, desafiando os crentes, não mais uma pessoa, como Paulo faz a Timóteo, mas agora Pedro a todos os crentes, dizendo, olha, vocês associem com a vossa fé entre outras virtudes, a piedade. Portanto, nós olhamos para esses textos e vamos perceber que Cornélio tinha duas virtudes, piedade e temor. Virtudes que agradam ao Senhor. Pegou o tema? Esse é o tema. Piedade e temor. Virtudes que agradam ao Senhor. Nós temos um problema aqui. Porque quando Paulo e Pedro desafiam-nos a buscar esta piedade, bem como o temor de Deus também,
Qual é a diferença entre esta piedade, por exemplo, que Paulo desafia, orienta, conclama os crentes a buscar, com esta piedade, por exemplo, de Cornélio? Quando nós olhamos o que Pedro diz, visto que como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, nós podemos entender que o divino poder ali de Deus está em Cristo Jesus. Essas virtudes, ou essas características, só podemos vivê-las se nós estivermos em Cristo Jesus. Andando, caminhando, e não somente em Cristo Jesus, mas também a pessoa do Espírito Santo. Quando Jesus sobe aos céus, ele diz que haveria de enviar o Consolador e ele nos guiaria a toda a verdade. Ele nos conduziria aqui nesta vida cristã. Então, qual é a diferença entre a piedade de Paulo e Pedro com esta piedade, por exemplo, aqui de Cornélio? Por que Cornélio era piedoso e esta piedade dele é diferente da de Paulo e Pedro? É o seguinte, quando nós lemos, ou vamos caminhando no texto, nós vamos perceber que Cornélio não conhecia a Cristo. Cornélio só vem conhecer a Cristo depois que Pedro vai até a sua casa, por divina inspiração, e Pedro tem uma visão de Deus, daquele lençol, que nós não vamos ler daqui a pouco, não é? Mas não vamos ler todo o texto. Pedro tem um lençol descendo, cheio de animais imundos, e Deus diz, Pedro, mata e come. E Pedro diz, eu não, Senhor, eu não coloco em minha boca nada imundo, não é? Então Pedro tem aquela visão por 3 vezes, até que ele entende que Deus está enviando até aquela casa, e vem 3 homens à casa de Pedro para conduzi-lo até a casa de Cornélio, e quando chega na casa de Cornélio, então aí Pedro prega a Cristo. Se nós olharmos então no versículo então, versículo 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Percebam que aqui, então, Pedro começa a falar para Cornélio a respeito de Jesus. Cornélio não conhecia Jesus, ele não sabia a respeito de Jesus. Então, o que era aquela piedade de Cornélio? O que era aquele temor? Era aquela piedade que dizia respeito a uma devoção, a um zelo, a uma religião. Qual religião? O cristianismo? Não, ele não conhecia Cristo. Ele não tinha o Espírito Santo. Somente depois que Pedro prega, então, a partir do versículo 44, nós vamos ler, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, não é? E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admirando-se, porque também os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Percebam que somente agora Cornélio tem o Espírito Santo e pode viver esta virtude que Paulo e Pedro desafiaram a igreja a viver. Pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Esta piedade que nós vemos aqui em Cornélio não pode ser a mesma piedade que Paulo e Pedro desafiam a igreja, que Paulo e Pedro pedem que seja característica nossa. Porque é uma piedade que diz respeito apenas a um zelo, a uma devoção a uma religião. Dessa forma, nós vamos percebendo que essas diferenças dessas características e virtudes e aonde nós estamos. A pergunta é, para mim, aonde eu estou? Que piedade de fato eu estou vivendo? Esta devoção de Cornélio, que é boa, é positiva, e nós vamos ver também daqui a pouco. Ela não é ruim, não tem que ser pecaminosa? Não, claro que não. Mas há uma devoção que Deus exige de nós, um cumprimento de horário, não é? Uma fidelidade àquele compromisso, tudo isso é muito positivo, mas a nossa piedade está indo apenas nesse sentido, ou essa piedade está indo além, aquela piedade que Paulo e Pedro estão pedindo ali dos crentes de Timóteo e também da igreja como um todo? Não somente a piedade, estamos falando também desse temor. Nós falamos há pouco, no início, o que significa esse temor? Não, temor não é medo, irmãos. A palavra temor, no grego, é phobos, phobeomai, né? Há 2 palavras que podem ser usadas, e você vai falar, pastor, eu não sei de grego. Eu também não, mas eu peguei isso aqui, 2 palavras que nós vamos encontrar. Na grande maioria, é phobeomai ou phobos, né? Não é phobos. E essas palavras traduzidas, que nós acabamos entendendo, não, o crente não tem medo, o crente não tem temor. Irmãos, o crente tem medo sim. O crente tem que ter medo de Deus, sim.
Quando nós olhamos para Deus na sua grandeza, na sua majestade, e eu brincar com este Deus, deve causar sim muito medo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu não sei que pretensão foi essa que disseram para nós que eu não preciso ter medo de Deus. Eu sei que Jesus nos diz: olha, não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu vos chamo amigo. Então, nesse relacionamento com a pessoa de Cristo, sim, há esta amizade, porque Cristo é o nosso intermediador entre nós e Deus. Mas quando olhamos para Deus, não devemos nem ousar olhar para cima, por conta do nosso pecado. Pela sua santidade, grandeza e soberania. Eu sei que Ele tem aberto, e a palavra do Senhor nos diz, a sua graça e as portas do seu trono para nós entrarmos pela graça em Cristo Jesus, mas se eu viver a minha vida achando que Deus é o meu amigão, é gente boa, não é? E eu posso fazer qualquer coisa, porque lá no final das contas Ele nada fará, não é bem assim que funciona a coisa. Deus é um Deus santo. E quando eu olho para ele, eu devo pensar como aquelas alimárias lá em Jó, capítulo 37. E talvez não seja por isso que nós estamos vivendo uma licenciosidade tão grande na Igreja de Cristo nos nossos dias, onde nos falta de fato este medo, este amedrontar-se diante da palavra do Senhor. E era esse temor que Cornélio estava sentindo. Jó, capítulo 37, versículo 6. Podemos dizer que esse aqui é um medo mais primitivo, né? Um medo mais do ser humano como primitivo, como olhando a grandeza da natureza, mas percebendo que por trás dessa natureza há um Deus soberano que faz todas as coisas e controla todas as coisas. Diz ali, Jó 36, versículo 6, porque ele diz: a neve cai sobre nós, sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sede fortes. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens. Percebam, quando Deus manda cair neve, quando Deus manda cair a chuva, nada temos que fazer. Nós ficamos inúteis, nós nos tornamos ineficazes nas nossas ações. Podemos adaptar uma coisa ou outra, mas quando chove e nós ficamos preocupados com o rio aqui, não é, em Blumenau, o que nós vamos fazer? Não tem nada para fazer, não tem o que fazer. Nós podemos fazer alguma coisa para tentar amenizar, mas quando Deus quer, a coisa vem e o máximo que nós podemos fazer é levantar os móveis para não perdermos os móveis que temos, não é? E nos recolhemos em algum lugar seguro, porque ficamos inativos. E perceba agora o versículo 8: e as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. O que é isso? Eles têm medo. Eles veem essas manifestações da natureza que o próprio Deus está controlando e eles se escondem. Eles se refugiam. Agora, no versículo 23 do mesmo texto, Jó 37, versículo 23. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Percebe esse Deus que não é este amigão? Percebe esse Deus que não é esse cara jeitosão, né, todo queridão? Não é não. É um Deus de juízo. Por isso os homens o temem. Por isso os homens têm medo dele. Esta é a verdade. Talvez, irmãos, ele não olha para os que se julgam sábios. Talvez no aumento da nossa sabedoria humana, da nossa capacidade de fazer e realizar, nós estamos entendendo que Deus é um Deus que não precisa que nós temamos a Ele, que nós não tenhamos medo dele. E a retórica tem sido exatamente esta. Não, você não precisa, porque afinal de contas, em Cristo Jesus, ok, tudo isso é verdade. Mas isso não anula que nós somos criaturas dele. E nós precisamos olhar para ele com, de fato, este temor, de fato, com este medo até mesmo do que ele pode fazer, da sua grandeza e de todas as suas ações em disciplina ao ser humano. Não somente isso, nós percebemos que estas características, tendo entendido um pouco sobre piedade e temor, nós vamos compreender que essas virtudes podem trazer-nos alguns benefícios. Percebam que tanto a piedade e o temor de Cornélio deram a ele essa possibilidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. Percebam, irmãos, você ter o privilégio de ver o apóstolo Pedro chegando na sua casa e orando, pregando ali na sua casa o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e através da sua família, através da sua família, da sua casa, o evangelho iniciar-se para os gentios, para todos aqueles que ainda não conhecem. Estavam ali em Cesareia,
naquela cidade, naquela região, que muitas pessoas, muitos gentios estavam ali. E isso tanto é verdade que se você olhar no capítulo 11 de Atos, chegou ao conhecimento dos apóstolos, capítulo 11, verso 1, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Percebam que chegou aos apóstolos lá em Jerusalém, eles estavam em Jerusalém, e eles ouviram, olha, os gentios receberam a palavra de Deus. Versículo 2, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Percebam o problema aqui. Os apóstolos perguntaram para Pedro, escuta, você foi na casa de um gentio, você foi na casa de um incircunciso e comeu com eles, como assim? Nós somos judeus, Pedro. E Pedro, então, ele conta todas as situações, as circunstâncias, o ocorrido ali, e demonstra que tudo aquilo que aconteceu foi porque Deus tinha dirigido. Imagine o privilégio, por conta de toda esta divisão que havia entre judeus e gentios, e os judeus achando que a igreja, o cristianismo era tão somente para eles, mas agora a casa de Cornélio torna-se um ícone para que o evangelho siga para todas as nações. Imagina que privilégio. Irmãos, a piedade e esse temor a Deus vão nos dar este desejo de Deus usar-nos. Deus vai dizer nos Salmos, né, o homem piedoso ele traz para si, ele busca para si homens piedosos. Dessa forma, é necessário que tanto eu quanto você estejamos buscando viver esta piedade, ou seja, este temor, em que sentido? Neste zelo para com aquilo que nós fazemos, naquilo que nós estamos vivendo na nossa vida cristã, a religião cristã que nós estamos professando e vivendo na prática. Tanto nas ações que temos, quanto também nesse sentimento, nessa postura que nós temos. Por exemplo, como é que nós podemos exemplificar, pastor, então, essa piedade e este temor? É muito interessante perceber isso, como que a palavra de Deus ela pode ela mesma se explicar, mas se você ler no versículo 2, nós vamos ver. A piedade, como nós dissemos, não é a piedade de Paulo a Timóteo e nem a piedade de Pedro, mas é uma piedade de ação, de zelo, de devoção à religião. Mostra ali que Cornélio ofertava, que Cornélio dava esmolas. Ele tinha compaixão, ele era zeloso para com a religião judaica, não o cristianismo, ele não conhecia a Cristo ainda, ele não tinha o Espírito Santo ainda, mas aquela religião à qual ele se converteu, ele era zeloso por ela, ele era devoto, fiel àquelas práticas, àquelas ações. Quanta devoção existe em nós, nesse sentido de piedade, naquilo que nós estamos querendo. Eu estou lendo um livro, que diz disciplinas espirituais, tá? Inclusive um livro ofertado ali pelo irmão Guilherme Valquíria, um livro muito bom, que eu recomendo também para os irmãos, para todos nós, que fala exatamente dessas disciplinas que nós precisamos desenvolver na nossa vida cristã, sobre oração, sobre tempo com Deus, sobre oferta, contribuição, sobre a nossa vida de estudo da palavra do Senhor, como estamos estudando, como estamos indo à palavra de Deus, de que maneira estamos absorvendo aqueles textos, tão somente para nós sabermos qual é o texto, o que Deus está dizendo, ou o que na prática isso está falando comigo. Então, todas essas verdades são coisas que nós estamos ou precisamos desenvolver, essas práticas que dizem respeito a essa devoção à vida cristã. E não somente isso. Quando nós tememos a Deus, nós reconhecemos Ele na sua grandeza. E nós sabemos que nós dependemos dEle. E quando entendemos que Deus é santo, grande e soberano, o que nós fazemos? Nós buscamos Ele. E quando nós louvamos a Ele, e quando nós precisamos de alguma coisa por temer a esse Deus, o que nós fazemos? Nós oramos. Senhor, eu busco a Tua presença. Senhor, eu quero louvar e exaltar o Teu nome. Portanto, Cornélio era um homem que ele tinha essa piedade e também a este temor. Ele realizava coisas em cumprimento à sua religião, mas ele também tinha esse relacionamento pessoal com Deus e o fazia em oração. Percebam essas características. E isto Deus quer de nós. E quando nós fazemos isso, Deus vai usar-nos, talvez não como Cornélio, porque o evangelho já está para todas as nações, mas Deus quer levar o evangelho aonde você está. Que Deus quer usar a sua vida aonde você está para levar esse evangelho, para levar esse conhecimento da graça de Deus em Cristo Jesus para as pessoas que ainda não conhecem. Mas como é que nós vamos viver isso? Através dessa piedade, através desse temor. E as pessoas vão olhar para nós e vão confiar em nós. Talvez não.
Talvez a ação do inimigo vai trabalhar, porque estamos vivendo uma luta espiritual. Mas se nós estivermos sofrendo por causa do bem, como diz Pedro, né, Deus um dia trará à luz todas as coisas, todas as verdades. Mas o fato, irmãos, é que Deus quer usar-nos como vasos úteis nas suas mãos, através dessa piedade e desse temor que Ele quer ver em nós. E os homens também querem ver isso, por mais que nós não entendamos. Quando uma pessoa é zelosa no seu trabalho, chega no horário, ela cumpre com o seu trabalho, com a sua função, com desvelo, com zelo, o seu patrão vai olhar para ela e vai dizer: muito bom, eu vou promover você. Talvez não, ele vai promover alguém conhecido, né? O mundo é este, a injustiça é essa, mas ele sabe quem é o melhor funcionário. E mais do que ele, o nosso Deus sabe quem é o melhor funcionário. Mas por que o senhor está falando isso? É simples, é só você olhar, por exemplo, para o versículo versículo 7. Quem foi que Cornélio chamou para ir até Pedro? Atos 10, 7. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado qualquer. Um soldado? Ele não vai chamar qualquer um. Ele vai chamar um soldado piedoso. Ele vai chamar um soldado que teme. Deus, quando quer nos usar, ainda que em primeiro lugar tem a sua base, que é a sua graça, mas Ele quer ver-nos na nossa piedade a Ele, na nossa devoção e no nosso zelo a Ele, e o nosso temor a Ele, para Ele nos usar para a sua obra. Dessa forma, nós percebemos não só o que é piedade e o que é esse temor, mas percebemos também, irmãos, os benefícios que essas características e esses atributos podem trazer para nós como cristãos, como filhos de Deus. Vamos elevar um pouquinho mais o nível aí, então, e perceber de que forma isso pode ser aplicado mesmo no sentido espiritual para as nossas vidas. Irmãos, não somente Cornélio, mas Pedro tem uma visão. E a partir do versículo 9, no dia seguinte, indo eles de caminho, né, os funcionários ali de Cornélio e o soldado piedoso, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de tirar uma cesta, né? Tirar uma soneca, a fim de orar. Porque Pedro temia ao Senhor. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, não é? E chamando, indagavam quem estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Versículo 19: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Este zelo, ele é muito importante, ele é vital nas nossas vidas. Mas onde é que está esse zelo, essa piedade aqui, pastor? Eu não estou percebendo. É simples. Pedro era um judeu, e ele foi ensinado nas tradições judaicas. E quando nós olhamos aqui para esses animais que eram descidos a partir do versículo 11, desse lençol que descia, e o versículo 12 diz: contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. Esses animais eram animais imundos, o judeu não podia comer. E percebam um homem que desde a sua infância foi orientado nesta lei. E esta tradição não era do seu pai, ou do seu avô, ou do seu tataravô. Essa tradição, eles entendiam que vinha do próprio Deus, e de fato vinha de Deus Jeová, vinha da lei que o próprio Deus estabeleceu para Moisés, lá no monte, para conduzir o povo de Israel.
E o povo de Israel até agora tinha que observar essas leis. Perceba a piedade de Pedro. Ele viu aquele lençol descendo. Pedro já tinha tido várias visões já. Pedro já tinha tido várias experiências com o Senhor. Nós já temos visto até o capítulo 10 aqui quantas experiências Pedro teve. Visões, libertação da prisão, ele curou aquele coxo. Pedro fez tantas maravilhas até aqui. Pedro poderia simplesmente dizer, Deus está mandando eu comer, vou lá encher a barriga então. Não é? O zelo de Pedro, a sua piedade, a sua devoção à religião, disse, não, Senhor, eu não posso comer isso. Isso não era a dureza do coração de Pedro, isso era o seu zelo pela religião. Ele estava aplicando isto, ele estava vivendo isto. Quando as coisas nos acontecem, quando elas surgem diante de nós, qual é o zelo que nós estamos vivendo realmente para com as coisas que são estabelecidas para nós como igreja de Cristo? Dizendo, eu não posso fazer esta coisa, não é porque o meu pastor não deixa, não é porque a minha denominação não permite, é porque o meu Deus, na sua palavra, está dizendo para eu não fazer. E quando fazemos isso, dentro desse zelo e dessa piedade, vamos ver como o apóstolo Paulo vai dizer, não sendo levados como meninos a qualquer vento de doutrina, sendo levado de um lado para o outro, como é triste. As pessoas que muitas vezes são orientadas, elas são dirigidas na palavra do Senhor, e elas têm toda uma orientação. Quando de repente, por causa de uma palavra mais simpática, ou talvez de uma ideia um pouco mais moderninha, alguma coisa um pouco mais para frente, não, vou deixar aqui tudo aquilo que Deus me deu, vou deixar todas as bênçãos que Deus, e eu vou seguir, que Deus me ofertou, e vou seguir nessa outra direção, porque também a palavra de Deus está dizendo isso ali ou aqui, sem qualquer fundamento bíblico, sem qualquer base. Eu já ouvi uma vez uma senhora dizendo, acho que eu já falei sobre isso, né? Nós temos vários exemplos, mas sempre vem isso à mente de um rapaz que nós conhecemos, que ele disse, olha, eu casei com a minha esposa, eu era casado com uma outra, mas eu casei com ela porque Deus mandou. Eu casei com essa outra porque Deus mandou. Eu separei da minha para casar com essa outra, porque em profecia Deus falou comigo. E aí, então, qualquer vento de doutrina, qualquer ideia, porque talvez alguém falou ou alguém profetizou, então é isto que eu devo fazer, mas ele não parou para analisar se aquilo que foi falado, aquilo que foi dito, realmente é bíblico, se aquilo realmente tem uma base sólida na palavra do Senhor, porque se não tem, eu rejeito, se não tem, eu não quero, porque a minha piedade, o meu zelo e a minha devoção ao meu Deus e à sua palavra permanece intactos. Eu não posso permitir que estas coisas sejam mudadas. Eu não posso permitir que esses marcos sejam mudados. Aquilo que é bíblico, aquilo que é de fato um princípio bíblico estabelecido. Nestas coisas nós devemos permanecer. Não somente isso, não somente a sua piedade, o seu zelo, mas o seu temor. Alguém que sobe a sexta hora, a nona hora para orar, não é qualquer pessoa. A terceira hora é um temor, uma busca por um relacionamento. Portanto, quando nós olhamos para essas características, para essas virtudes, nós vamos olhar para nós mesmos e pensarmos, mas como é que eu faço isso? Eu devo ter este medo então, pastor de Deus? A princípio, sim. A palavra do Senhor nos diz que sim. O problema não é o medo, ok? O problema não é o fato do medo, porque, pastor, lá em 1 João, João vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Sim, mas o problema não é o sentimento, o problema é o objeto do medo. Esta é a questão. Eu tenho medo de quê, na verdade? De Deus? Porque se for, está muito bom. Mas o problema é o meu medo dos resultados do meu pecado. Já perceberam quando nós pecamos e não confessamos os nossos pecados? Nós ficamos com medo das consequências? Nós ficamos com medo do que pode acontecer? Nós ficamos com aquela falta de paz? Nós lemos, né, sobre paz, o irmão Rafael trouxe na introdução aqui, essa paz que nós temos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por quê? Porque aquele medo que nós tínhamos outrora não temos mais. Não de Deus, mas do resultado do que vivíamos, do resultado do que fazíamos.
Por que as pessoas andam como o Senhor Jesus falou, como ovelhas que não têm pastor? Andam de um lado para outro, cada um fazendo o que é melhor para si, buscando, na verdade, uma solução para os seus problemas, buscando, na verdade, preencher o vazio do seu coração, buscando, na verdade, um propósito, um sentido para a sua vida. Porque eles têm medo do que pode vir. Em Hebreus, capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Versículo 14 e 15, diz ali: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue desses também, ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Do que é que nós temos medo? Qual que é o problema do nosso medo? É ter medo de Deus? Às vezes eu falo, e eu não sei como sou entendido. Talvez se eu estiver a poucos momentos de morrer, talvez eu vou ter que mudar a minha retórica, não é? Aí alguém vai, falei, né? Mas por que nós temos medo da morte? Por que muitos de nós tememos diante da morte? O Senhor Jesus Cristo não veio para nos livrar da morte? Por que nesta pandemia tantos temores nós ouvimos no que diz respeito a esse medo de partirmos dessa terra? Aonde estamos? Este temor, este medo, não deve ser caracterizado como objeto a morte, mas a pessoa de Deus. Porque se eu já estou em Cristo Jesus, se você já está em Cristo Jesus, você vai temer, você vai ter medo sim, você vai se atemorizar sim diante da grandeza de Deus, diante da sua santidade, mas não diante do seu pecado. O seu pecado não pode trazer medo, porque em Cristo nós temos paz. O resultado do pecado é a morte, mas ele não nos alcança mais. Esse temor nós não temos mais, nós não podemos ter mais. Cristo habita em mim, Cristo habita em você. E esta é a piedade, este é o temor, que agora o Espírito Santo vai trazer aos seus filhos, não aquela de Cornélio, porque Cornélio não podia ter essa piedade, Cornélio não podia ter esse temor, ele temia a morte, sim, ele temia a ideia primitiva de medo do que Deus podia fazer com ele. O que Cornélio vivia era uma devoção, uma piedade boa, sim. Mas Deus quer elevar-nos a um patamar espiritual, celestial, muito acima disso tudo. Eu me preocupo, irmãos. Me perdoem se eu estou magoando os seus sentimentos, mas eu me preocupo com a igreja de Cristo hoje, quando tantas pessoas estão chorando por causa de um vírus tão pequenininho, que pode me tirar a vida, mas Deus que morra. É para lá que eu quero ir. É isto que eu desejo, você não. Se você não deseja estar com Cristo, o que você deseja, igreja? O que você deseja, meu irmão? Para que você foi regenerado? Ah, mas eu amo meu filho, eu também. Os meus filhos precisam de Deus. Minha esposa, meu esposo precisa de Deus na sua vida. Eles não precisam de mim. Eu sou um instrumento talvez usado nas mãos de Deus até o momento que Ele quiser. E eu não posso frustrar os planos de Deus. Eu não posso, por nada que eu faça, acrescentar um côvado ao curso da minha vida. Eu não posso fazer isto. Mas nós tentamos fazer. Não estou falando de irresponsabilidade. Eu não estou falando de ser negligente com um processo de proteção. Ou até de obediência às autoridades. Eu estou falando daquilo que está aqui dentro. Eu vou ser muito sincero, irmãos. Isso não é melancolia. De forma alguma, isso é tipo, desistiu da vida. Não. De forma alguma. Mas lembra de Paulo? Eu tenho desejo. Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo.
Mas como Paulo era um vaso escolhido na mão de Deus, ele escolheu ficar para levar o evangelho. Ah, mas se fosse eu. Ah, mas se fosse eu. Senhor, tu és soberano, escolhe outro, Senhor. Vai lá, Tiago. Fica aí. Mas você não ama sua esposa, não ama sua... Mas é claro que eu amo. E eu a amo tanto que eu quero que elas um dia estejam lá comigo também. E elas vão estar. O seu desejo não é estar com Cristo? Ou só depois que você casar? Ou só depois que nós tivermos tudo pronto aqui nessa terra? Que os meus filhos estiverem tudo formados, estiver tudo certo. Aí sim, agora eu estou pronto. Ou quando eu tiver 99 anos, não puder mais jogar bola. Irmãos, orem por nós. Pelos homens da igreja. Sábado que vem, nós vamos estar partindo numa jornada rumo ao desconhecido, junto com o irmão Moacir, ele que é o capitão lá. A gente vai fazer um retiro de homens, né? E por isso nós vamos ter o culto de manhã, porque muitos homens, pelo menos 10 homens aí, imagino, vão estar ali tendo esse momento, né? Ali, particular. Nós vamos pegar um barco, nós vamos até alto mar. A gente vai estar bastante em oração. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Mas nada disso deve causar-nos temor. Eu estou apenas brincando, apenas aproveitando o momento para explicar o porquê que nós não vamos ter a escola dominical domingo que vem. Vamos ter o culto à noite, né? Vamos ter apenas o culto às 19 horas, exatamente para que todos possam estar. Mas, sem querer causar temor ou pânico, imagine que aconteça algo. Já trazendo aí, né, o coração dos homens aí batendo, né, forte aí, Imagine, é possível? Claro que é. É possível você estar atravessando a rua e alguma coisa acontecer. É possível. Você está viajando de avião e o avião cair. Quanto já tem acontecido? Mas o problema é que nós não precisamos temer nada disso. A nossa vida está escondida em Deus. A nossa vida pertence a Ele. Eu não temo a morte, eu não temo o pecado. Mas o meu temor, ou seja, o meu medo, o meu pavor, sim, é de cair nas mãos dos Deus vivo, se por algum motivo eu não viver esta piedade que Deus espera de mim. E não somente isso, Pedro vai dizer, para nós terminarmos aqui, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 a 6, agora sim, esta piedade, 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 6. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A piedade está aqui, entre outras características, entre outras virtudes. Imagine você estar andando com a sua bicicleta e na coroa e entre a catraca tem uma corrente e ela é ligada, esta corrente é formada de vários elos. Imagine que a piedade é um desses elos. É um desses elos. E no momento em que você não tem essa piedade, não vive essa piedade, a corrente se quebra e você não pode mais caminhar. Você não pode mais andar de bicicleta. Essas características vão nos conduzir, essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu por nós, para nos livrar deste medo da morte, para nos livrar, sim. O crente não tem medo da morte, mas ele tem, sim, medo de Deus, no sentido de que ele pode disciplinar. Ele pode disciplinar-nos e ele pode mostrar-nos que eu preciso viver esta piedade constantemente e este temor. Se você já conhece a Cristo, amém. Se você não conhece, ainda tem medo das coisas que podem acontecer, temores relacionados a esta vida, às indecisões,
as intempéries do dia a dia, as tempestades que surgem, os problemas financeiros, de saúde, enfim. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim, estou aqui para acalmar você, para aquietar o seu coração. Mas lembre-se que eu estou te chamando para você servir a um Deus vivo e verdadeiro, um Deus o qual você vai temer, vai se prostrar diante dele e vai se atemorizar quando ele quiser falar com você ou espera algo de você. E se você não o cumprir, pode ter certeza que ele vai te disciplinar, porque ele o ama, mas ele te disciplinará sim. Irmãos, que Deus nos abençoe. E essas características de Cornélio, tanto a sua piedade quanto o seu temor, possam ser características nossas também. Essa consciência da presença de Deus, essa certeza de que Deus está conosco em todo o tempo, para que nós façamos o que seja porventura do seu querer, não exatamente o nosso querer. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo. Dá-nos a tua graça, Senhor, para que nós possamos viver as mesmas virtudes e características de Cornélio em piedade e temor. Não apenas aquela piedade primitiva, primária, de uma religião, ou um temor primitivo por conta do pecado, ou um medo da morte, mas oramos, Senhor, para que nos dê de fato esta piedade, esta consciência da sua presença, essa reverência ao Senhor, e bem como, ó Deus, o entendimento de que somos criaturas suas, precisamos do Senhor, nada fazemos por nós mesmos, portanto nós tememos a Ti. Sim, temos medo sim, por causa da Tua grandeza, por causa da Tua santidade, e o pecado que está em nós, o pecado que reside em mim, faz-me calar mesmo, ó Deus, por conta de tudo que sou, e apesar disso, o Senhor me ama e enviou o Seu Filho Jesus Cristo para salvar a mim e a Tua igreja. Muito obrigado a Deus, abençoa-nos no restante desse tempo aqui, a Escola Dominical agora. Fazemos isso e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.